Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais um episódio do podcast Aqui Pode. E desta feita, recebendo aqui meu amigo Davi Hernani, doutor Davi Hernani, médico nefrologista, filho de Rogério Martins, doutora Sônia, pessoa conceituada aqui na sociedade de Pombal e por onde passa. Davi, obrigado por aceitar nosso convite para a gente bater esse papo aqui com o pessoal. Obrigado, eu que agradeço, Claudio Nuto, sempre à disposição aí. Um abraço para o pessoal que está em casa aí assistindo o podcast. E a gente está sempre por aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu quero saber de você o seguinte: você estudou, como todo ser humano, toda pessoa faz, estudou, tal, vou me informar. Por que medicina? Sempre foi uma vontade, sempre foi um sonho meu, desde a época do colégio. Nunca pensei, na verdade, em outra carreira, não. Medicina sempre foi a vontade aí, então, graças a Deus, consegui realizar um sonho. Sonho dos meus pais também aí, mas graças a Deus tem dado tudo certo. Davi, nefrologia. Aí outra pergunta, por que nefrologia? Quando eu comecei o curso eu não fazia a menor ideia do que eu ia me especializar, não. Mas durante o curso, né, a gente vai conhecendo as especialidades, e foi a que me chamou mais a atenção, foi a nefrologia, porque é uma coisa difícil. Então, nefrologia é uma especialidade difícil, não é todo médico que gosta de estudar, de conhecer, e assim, quando é difícil aí me chama logo a atenção. É um desafio. Aí eu gostei porque é uma área que mexe com tudo. O rim é um órgão que mexe com o coração, mexe com o pulmão, mexe com o fígado, mexe com a parte do endocrinologista, então acaba que como nefrologista, muitas vezes na minha consulta, o que eu menos mexo é no rim. Na minha consulta, muitas vezes, o que eu menos mexo é no rim. Eu mexo muito nos remédios de pressão, de diabetes, de tudo, porque é uma área que engloba tudo. Então, foi amor à primeira vista. Consulta a um nefrologista, como é que é? O paciente, o rim ele não desperta, ele não causa dor, ele não... Como é que é? É silencioso, a doença é silenciosa, a gente já conversou sobre isso, mas o que o paciente chega para um nefrologista? Qual é a abordagem que o médico faz a esse paciente? Normalmente meus pacientes, eles vêm por algum motivo específico que flagrou algum problema no rim, um paciente que fez um exame que deu alguma alteração no exame do rim, que é a creatinina, ou então fez um ultrassom que viu alguma alteração e foi atrás do médico especialista em rins. Tem pedra nos rins e tal. Exatamente, geralmente é assim. A gente sempre tenta fazer uma conscientização para o pessoal fazer um rastreio precoce para doenças renais, para poder chegar em estágios iniciais para a gente, mas geralmente é esse o fluxo. O pessoal vê alguma alteração e aí é que vai atrás do nefrologista e para poder a gente dar um jeito. Davi, existe o cálculo renal e existe a insuficiência renal. Qual é a diferença dessas duas causas? São o grande volume do meu consultório, é o cálculo renal e insuficiência renal. O cálculo renal todo mundo conhece. O cálculo renal é as pedras que se formam ou no rim ou pelo trato urinário, costumam dar bastante dor e é extremamente prevalente no mundo. E a insuficiência renal, ou como a gente chama hoje em dia, a doença renal crônica, é uma definição bem mais ampla. É, na verdade, qualquer alteração estrutural ou funcional no rim. Então, tem várias doenças que podem causar a doença renal crônica, é um conjunto. Então, é uma definição bem ampla. A gente define qualquer alteração funcional, ou seja, quando o rim não funciona como deveria, ou qualquer alteração estrutural, ou seja, pessoas que têm rim único, que têm cistos renais, tumores renais, por exemplo, pessoas que, por exemplo, formam cálculo de repetição, têm uma doença renal crônica, e isso de forma crônica, né, sustentada por mais de 3 vezes comprovada, a gente classifica como a doença renal crônica. Desculpa a minha ignorância, mas qual é a função do rim no corpo humano? Os rins, eles têm várias funções no nosso corpo. A principal função disparada do rim no nosso corpo é filtrar o sangue. É o que é o principal funcionalidade dele. A gente filtra o sangue através do rim, elimina excessos de sal, excessos de água,
elimina toxinas por meio do rim. Então ele filtra, ele literalmente filtra e limpa o nosso sangue e elimina tudo aquilo pela urina. Mas além disso, então ele age no balanço de água, no balanço dos sais do nosso corpo. Ele também age no controle da pressão arterial, ele tem um papel importantíssimo no controle da pressão arterial do nosso corpo. Ele age na produção de hormônios também, então ele que controla um hormônio muito importante do nosso corpo, que age na anemia, que é a eritropoetina, ela que estimula a produção de sangue. Então ele ativa a vitamina D do nosso corpo também, ele age no equilíbrio do metabolismo dos ossos do nosso corpo. Então tudo está ligado ao rim. Quando é que a pessoa percebe que o rim está com problema, a hora de procurar um nefrologista? Pronto, assim, o rim é um órgão silencioso. Raramente a gente vai ter algum sintoma relacionado ao rim. A gente pode ter a dor, no caso de um cálculo renal, por exemplo, mas fora esses quadros mais agudos, né, na doença renal crônica, por exemplo, a gente raramente tem algum sintoma. A gente vai ter alguns sintomas em estágios mais avançados da doença, quando a insuficiência renal está realmente bem instalada e o rim já tem um comprometimento importante da função renal. A gente pode ter alguns sintomas, como inchaços, vômitos, náuseas, pode ter também uma pressão arterial de difícil controle. Então, tudo isso pode acontecer em estágios mais avançados. Geralmente a gente não tem sintomas, por isso que a gente sempre recomenda um rastreio para poder flagrar a doença em estágios iniciais e poder agir de maneira precoce. Quando é que vocês, médicos especialistas, né, os nefrologistas, recomendam você precisa, está na hora da hemodiálise? A hemodiálise é um tipo de terapia renal substitutiva que a gente chama, ou seja, ela vai fazer a função do rim de filtrar o sangue. A gente, como o rim não funciona, a gente bota na hemodiálise para o rim ser filtrado, para o sangue ser filtrado na máquina de hemodiálise, né? Então a máquina vai exercer essa função de filtrar o sangue. A gente reserva, no caso de insuficiência renal crônica, quando a gente vê que o rim não está mais exercendo sua função. Normalmente a gente diz abaixo de 10% de função renal, aí é nível de a gente começar a considerar início da hemodiálise para poder filtrar o sangue. Hoje em dia a gente tem outras modalidades, né, além da hemodiálise, apesar de a hemodiálise ser a terapia renal substitutiva mais comum disparado, mas a gente tem a diálise peritoneal e a gente tem o transplante renal. Quando é a hora do transplante? Quando o rim para de funcionar? Assim, no nosso meio, né, geralmente é nesses casos. Quando o rim para de funcionar, o paciente entra na lista, vai para uma consulta com o médico especialista em transplante, num centro especialista de transplante, e aí depois de uma avaliação médica, ele tem o nome colocado na lista de espera para o transplante renal. Mas, assim, em grandes centros, em centros mais desenvolvidos, a gente também tem o transplante precoce, transplante pré-emptivo, que são em pacientes que ainda não necessitam de hemodiálise, por exemplo, mas que já têm uma disfunção renal muito comprometida, muito importante, e aí a gente faz o transplante renal de maneira precoce antes dele entrar em hemodiálise. Geralmente é um doador vivo que doa o rim nesses casos. O ser humano pode viver normal apenas com um rim? Pode. Ele não fica sobrecarregado, não? Ele pode ficar sobrecarregado, sim. Por isso que a gente não autoriza a doação de um rim, por exemplo, para qualquer pessoa. Uma pessoa não pode doar um rim se quiser. Tem que ter aquela história de ser compatível e tal? Também tem a questão de compatibilidade, mas assim, não é todo mundo que pode doar um rim. Tem que poder doar o rim. Por quê? Porque a gente não pode tirar o rim de uma pessoa que necessitaria dos dois, por exemplo. A gente faz uma consulta antes do transplante, antes da doação, para poder avaliar se aquela pessoa é saudável, se os rins funcionam bem, se eles têm uma reserva funcional boa, se não tem chance de aquela pessoa vir a adoecer com insuficiência renal no futuro devido à retirada de um rim. Então, quando está tudo ok, que a gente vê que o doador é um doador bom, saudável e que o organismo dele não vai sentir tanta falta daquele órgão,
a gente autoriza a doação de um dos rins, mas claro que depois da doação aquela pessoa vai ter que fazer um acompanhamento regular com o médico para ver se está tudo ok. É verdade que ele fica rígido quando está para ficar parar de funcionar? Sim. Geralmente nos estágios mais avançados da doença o rim fica meio atrofiado, fica diminuído de tamanho, fica rugoso, fica endurecido. Isso aí geralmente acontece em estágios avançados da doença. Mata? A insuficiência renal, sim. A principal causa de óbito nos pacientes de insuficiência renal crônica é doença cardiovascular. A insuficiência renal é um marcador de risco para doença cardiovascular independente importantíssimo. Então, a maioria dos nossos doentes, a causa do óbito vai ser morte por causa cardiovascular. Por isso que a gente trata de maneira precoce para evitar essas complicações. Davi, uma questão que já escutei muito, creio eu que você também, é a questão do açúcar. O açúcar pode prejudicar o funcionamento dos rins? Pacientes diabéticos no caso, né? Assim, Diabetes. Sim, a diabetes, eu costumo dizer no consultório que o diabetes adora atacar o rim. No mundo, a principal causa de insuficiência renal é o diabetes. Então, por vários mecanismos fisiopatológicos, o diabetes sobrecarrega o rim e adoece o rim. Ele vai levar a longo prazo a fibrose no rim, a glomerulosclerose, e isso vai gerar a doença renal crônica e a insuficiência renal em indivíduos diabéticos. O cidadão, para viver bem, você como nefrologista, que recomendação você faz para que todo mundo possa manter seus rins em bom funcionamento? 4 recomendações que eu sempre faço é ingerir muita água, beber uma quantidade adequada de água por dia para se manter hidratado, praticar exercício físico regularmente, perder peso, ter uma alimentação saudável, evitar alimentos industrializados, diminuir o consumo de sal e também procurar o atendimento médico, o acompanhamento médico regular nos casos necessários, fazer o rastreio para doenças renais nesses pacientes de alto risco, para doença renal, e procurar atendimento especializado de maneira precoce. Quando a gente fala assim, eu vou tomar água aqui para dar uma ajudada nos rins, isso é verdade ou é mito? É verdade, a gente sempre recomenda beber bastante água. A água é essencial para o nosso corpo e de maneira geral, e para o rim não é diferente. Então, beber água é sempre importante. Mas muito ou... Uma quantidade adequada de água. A gente costuma dizer que para um indivíduo comum é em torno de 30 ml por quilo. Em média, uma pessoa com 70 quilos, em torno de 2 litros de água em 24 horas, 2 litros de água por dia, seria adequado. Assim, não vai causar grandes prejuízos. Claro que beber 5, 6 litros de água também já vai ser um pouco de exagero, mas... Um camelinho, né? Um camelinho, mas beber água é importante. Davi, qual foi a causa mais complicada que você já se deparou em um paciente? Assim, nossos pacientes renais nunca são simples. Sempre são pacientes que, como eu falei, a doença renal muitas vezes ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de hipertensão, de uma diabetes que causou a doença renal, entendeu? Então sempre são pacientes que não tem só uma coisa para cuidar, são várias coisas. Por isso que no consultório de nefrologia a gente acaba sendo especialista não só em nefro, a gente acaba sabendo muito cardiologia, sabendo muito endocrinologia, sabendo pneumo, hepato. Então o nefro sempre está por dentro das outras áreas, porque nunca são pacientes que têm só aquela coisa. A gente sempre tem que fazer um ajuste numa pressão, um ajuste numa medicação do diabetes. Então acaba que o nefro é um grande clínico, né? Mas assim, sempre pacientes cardiopatas graves, hepatopatas graves, que têm doença de fígado avançada, doença de coração avançado, quando junta com a doença renal, com a insuficiência renal, é sempre um paciente que requer uma atenção especial. Nesse caso, só o especialista para tratar. Com certeza. Existem mitos que, por exemplo, fulano está com pedra no rim, toma chá de não sei o que. Isso funciona, Davi? Ou você tem que procurar realmente um nefrologista? Assim, tem os mitos e as verdades, né? Por exemplo, o chá de quebra-pedra, né? O chá de quebra-pedra, na verdade, é um grande mito.
Um É chá só uma simpatia. é só uma simpatia. Na verdade, o chá não tem eficácia nenhuma comprovada de que vai quebrar, que vai desmanchar aquela pedra, não. Então tem esse mito, tem a questão da água mineral. Água mineral. A água mineral, assim, certos tipos de cálculo, a depender do tipo de água mineral, pode favorecer o aparecimento. Mas, de maneira geral, para a população geral, não tem grandes restrições de água mineral, não. Pode beber tranquilamente. Essas águas adicionadas de sais, né? Não, para a população geral, não. Para quem tem tendência a formar cálculos já, aí é bom passar numa consulta com o nefrologista antes, para a gente avaliar quais são esses cálculos e dizer beba, não beba, aí vai depender. Existem os casos que as pedras ficam no canal. Qual é o procedimento? Pronto, aí vai depender muito da pedra, de onde ela está, o tamanho da pedra, entendeu? De maneira geral, pedras pequenas, abaixo de 7 milímetros, costumam sair na urina sem necessidade de nenhum procedimento mais invasivo. A gente avalia, faz as orientações da dieta, tem algumas medicações que ajudam a dilatar o canal da urina e ajudam a pedra a sair mais fácil. Por isso que a gente faz essa avaliação na consulta. E agora, pedras maiores que isso, principalmente maiores que 1 centímetro, não saem na urina. E aí geralmente precisa de algum procedimento mais invasivo para quebrar, ou então uma cirurgia. Cirurgia raramente é necessário, mas geralmente um procedimento como a litotripsia para quebrar aquela pedra pode ser necessário nesses casos de pedra muito grande. Aí não tem como tirar, somente no procedimento. Aí no procedimento, mas aí tudo isso a gente avalia na consulta, avalia a localização, o tamanho, a composição da pedra, a dureza da pedra também, para poder escolher o melhor método. O que forma a pedra? Vai depender da composição. A principal pedra é o cálculo de oxalato de cálcio. É o principal, mas temos os cálculos de fosfato de cálcio, de ácido úrico, de estruvita, por exemplo. Vários outros tipos de cálculo, que aí cada cálculo vai ter sua peculiaridade do tratamento, da prevenção, do mecanismo, mas de maneira geral, uma urina muito concentrada é o principal predispor a formação de cálculos. Uma urina muito concentrada vai ajudar aqueles sais que estão na urina a se precipitarem e a formar o cálculo. Por isso que a gente sempre manda pacientes que formam cálculo beber muita água para evitar a formação. Tem gente que toma muita água e também faz muito xixi durante o dia. Isso é comum? Isso é normal? Isso é normal. Como eu falei, o rim faz o equilíbrio de água do nosso corpo. Se entra muito, vai sair muito. Se o rim for saudável, ele não vai deixar nem acumular, nem faltar água. E se for uma vontade excessiva de fazer o xixi? Aí pode ter alguma condição aí que esteja causando, se tem alguma coisa que esteja fazendo a pessoa fazer esse xixi de maneira excessiva, ou então sentir sede de maneira excessiva, pode ter alguma condição associada aí que a gente rastreia. E quem não costuma tomar muita água? Tem gente que vai tomar água às 10 da manhã. Aí não tá, a gente fica sempre pegando no pé aí do pessoal para beber água, porque tem que ter um organismo bem funcionando, tem que ter uma quantidade de água adequada por dia. Você atende em Pombal ou na Deposture? Atendo na Deposture. Quais são os dias que você atende na clínica Deposture? Eu atendo nas segundas e terças-feiras, no período da tarde, de 15 em 15 dias, na Deposture. Sempre estou por lá. Então qualquer coisa pode ligar para a clínica para agendar a consulta. Obrigado, viu? Pela atenção. Agradeço aí. Parabéns aí pela sua profissão, que é muito importante. Na minha opinião, é uma das mais importantes. Médico salva vidas, né? Professor, ensino médico, se não fosse, mas isso aqui é outra polêmica, deixa para lá. Davi, quando estiver em Pombal, é sempre um prazer receber para a gente bater um papo e levar informações para esse mundão do meu Deus. Obrigado, eu que agradeço. Um forte abraço aí. A gente está sempre por aqui. Um forte abraço também ao pessoal que está nos assistindo aí no canal. E estou à disposição para qualquer coisa aí. Conversamos com o Dr. Davi Hernani, médico nefrologista aqui de Pombal, e atende na Deposture segundas e terças a cada 15 dias. Grande abraço, até a próxima.